porque todos os homens são iguais. Todos os homens traem, todos os homens machucam, todos os homens vão querer mandar na gente. Quando você cresce com essa certeza, não porque te disseram, mas porque você viu a vida inteira, o mundo é um pouco diferente para você. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema que não é uma questão totalmente resolvida na minha vida. Não é daquelas questões que você fala assim, já encontrei todos os meus gatilhos referente a essa questão e eu não tenho mais nada para resolver. Muito pelo contrário. Parece que quanto mais eu busco, mais eu encontro, que para mim hoje já é mais confortável, não é tão sombria, digamos assim, sabe? Não é algo tão grande. Hoje, pelo menos eu hoje não coloco mais nesse lugar tão grande na minha vida. Como eu já comentei em alguns dos vídeos com vocês, eu não cresci com meu pai. E, ok, achei que isso já estava bem resolvido dentro de mim e que isso não era mais uma questão. Porém, com o passar do tempo, com terapia, aprendizados e olhando mais para dentro de mim, eu consegui ver vários ciclos que estavam se repetindo porque eu não tive um pai. É como se todo homem com algum determinado poder, eu tentava colocar nessa opção. É como se fosse a Daiane, criança, carente, que ficava triste porque no dia dos pais não tinha para quem mandar carta, eu sempre mandava para minha mãe, para minha avó. Que é como se fosse a Daianinha buscando o pai depois que cresceu, sabe? Depois de adulta. E aí, isso foi me gerando tantas questões complexas e realmente difíceis, porque em algum nível eu não sabia, e quando me disseram sobre, em uma terapia, a psicóloga falou sobre, em algum nível eu não admitia isso. Quando eu entendi que eu estava buscando um pai, e eu coloquei vários homens que passaram na minha vida. E aí quando eu falo homens, eu não falo homens de relação amorosa. Pode ter também algumas relações amorosas que eu passei por essa situação, no sentido de, se eu não tenho um pai para me proteger, eu deixava que as pessoas fizessem o que tinham que fazer comigo, porque eu não aprendia como se defende. Eu aprendia toda a parte feminina, sentimentos, isso. Essa parte de se proteger, eu não aprendi. Hoje, eu entendo que a minha avó era a minha referência masculina, o que me fez entender que eu nunca precisaria de um homem. Porque, vamos lá, explicar para vocês o contexto. Tem um ciclo, né, já rolando. Quando eu nasci, a minha avó já era separada do meu avô. Eu nunca tive, assim, os meus avós morando junto, tá? Uma relação amorosa. Não, eles sempre brigavam. A minha mãe, ela foi uma mãe solteira. Ela chegou a casar com o pai da minha irmã, mas ainda quando a gente era criança, ela se separou. Ela chegou a casar com uma outra pessoa depois que a gente era adolescente. Mas eu cresci com a minha mãe sendo mãe solteira. Então eu cresci vendo elas lutarem pela gente. A minha mãe cuidando ali mais da gente e a minha avó ali mais naquela preocupação, mais do lado financeiro e tal. Então hoje, quando eu paro pra ver, a minha avó era como se fosse o meu pai. O respeito que eu tenho com a minha avó é como se minha avó fosse meu pai durante toda a minha vida. O que não é nenhum problema, tá, gente? A questão é que quando você entende profundamente isso, uma criança que cresce, na minha visão, tá? Na minha visão, falando da Daianinha que passou por várias coisas e hoje eu tô aqui. Como eu cresci vendo a minha mãe sendo mãe solteira, a minha avó sendo mãe solteira, todos os homens que passaram pelas vidas delas fizeram coisas horríveis, não tirando o meu avô, que eu sou apaixonada, mas eu vi ele sendo uma pessoa ruim com a minha avó. Sempre convivi vendo em questões de familiares, de amigos da família, muita questão de traição, muito machismo, enfim. Ali na rede, no convívio que eu tinha, a mulher era sempre diminuída. E eu não tinha referência dentro de casa, e até por minha casa ser mulheres, não tinha um homem para colocar ali ordem e colocar os limites. Várias situações que eu fico assim, meu Deus, como minha mãe deixou fazerem isso e que não sei o que ela colocou na gente. Não tinha um homem ali colocando limite. Quando eu fui viver sozinha com o Vitor, eu me coloquei nesse lugar de que, já que eu aprendi a lição com a minha avó
e com a minha mãe de que homem não presta. E se eu me relacionasse com um homem, eu teria que aceitar o que ele tivesse para me oferecer, ou seja, qualquer coisa. E que se eu não aceitasse, eu teria que ficar sozinha. Porque todos os homens são iguais. Todos os homens traem, todos os homens machucam e todos os homens vão querer mandar na gente. Quando você cresce com essa certeza, não porque te disseram, mas porque você viu a vida inteira as pessoas vivendo essa repetição, o mundo é um pouco diferente para você, porque você acredita que isso é uma realidade e não tem como isso ser diferente, não tem como essa situação ser diferente em determinados lugares. Não tem homens bons. Os homens são isso. E você vai ter que aceitar. Os homens largam os filhos, fica a responsabilidade para a mulher, os homens não gostam, não vão cuidar das crianças. O pai, ele vai ser só aquele pai de Instagram, pai de rede social, mas ele não tá nem aí. Você que vai se fuder. Eu atraí muitas e inúmeras dessas questões. Vocês acreditam em lei da atração? Pois bem, eu atraí várias dessas questões por conta dessas minhas crenças. Porque se eu acredito que homem não presta, se eu acredito que homem trai, se eu acredito que homem bate, se eu acredito que homem machuca, que homem vai te diminuir, várias dessas questões iam voltar para mim. Porque eu ia agir sempre buscando esses homens e não ao contrário. Você só consegue mudar a sua realidade quando você vive a outra coisa. Se você acredita plenamente nisso, você vai repetir tudo que sua avó e que sua mãe fez e você vai atrair esse tipo de homem para sua vida. Cheguei em uma situação, quando já na fase adulta, que eu fiquei assim, cara, peraí. É porque pra mim, quando eu vejo minha mãe e minha avó, é muito engraçado. A minha mãe é a água, então minha mãe chora, minha mãe é emotiva, minha mãe é puro amor. E a minha avó é fogo, a minha avó é raiva, a minha avó vai defender quem tiver que defender. A minha avó é uma coisa assim, pra mim, eu acho minha avó muito poderosa, no sentido de, tipo assim, ninguém vai passar por cima de mim, mas é tudo com muita raiva, é tudo com muita força, sabe? Eu falo que eu tento olhar as duas, porque eu também acho minha mãe muito boazinha, mas no boazinha eu falo, mãe, pelo amor de Deus, você tem que enxergar. Você tem que enxergar o que as pessoas estão fazendo. Falo, mãe, pelo amor de Deus, as pessoas não podem fazer isso com você. Então o equilíbrio é bom. Eu aprendo muito com elas, o equilíbrio é bom. A partir do momento que eu entendo que essa situação não é aceitável, a partir do momento que eu entendo que se eu tiver que aceitar um homem, eu vou ter que aceitar tudo isso, eu me peguei em um momento da minha vida sendo muito arisca. Porque eu falei assim, cara, então eu não quero homem. Porque se eu tiver que aceitar um homem, tiver que aceitar todo esse compilado de características, eu prefiro ficar sozinha. Porque pra que eu vou ficar com um homem assim? As coisas foram mudando, eu acho que até a questão do amadurecimento, idade, sair um pouco daquele ciclo, sabe? Porque às vezes a gente cresce, rede de amigos, rede de familiares. Quando você começa a abrir a sua mente, gente, o mundo, ele é tão grande, eu fico imaginando tudo que eu ainda não sei, porque eu ainda não convivo com muitas outras pessoas. Então, quando você começa a sair do seu ciclo, você começa a trabalhar, você conhece mais pessoas, você começa a viver, você conhece outras pessoas, você sai daquele bairro, você sai daquela cidade, você conversa com muitas pessoas. Eu fui vendo, peraí, tem homens legais, tem homens bons, tem várias dessas coisas. Só que se eu continuar agindo como se todos os homens fossem uma merda, eu não vou atrair esses homens bons. Porque todos os homens bons estão procurando mulheres boas e que respeitem os homens. E isso, pelo amor de Deus. Eu acho que eu falei várias vezes, mas se ficar confuso, pelo amor de Deus. Porque eu sou totalmente contra isso. Não é sobre você aceitar qualquer coisa que qualquer um tem para oferecer. É sobre você ser tratada como rainha. Você ser colocada em primeiro lugar. Você ser cuidada. Você ter eu não diria um príncipe encantado, porque ninguém é perfeito. Mas você ter alguém que realmente cuide, se preocupe e que queira estar com você. E que demonstre isso, tá? Então é sobre isso. Aí sim eu conheci pessoas boas. Quando eu mudei
a minha forma de olhar para os homens, de acreditar o que realmente é companheirismo, do que é parceria, e que um homem, é que eu não tenho que seguir um homem. Não existe isso, gente. Eu vou ser parceira de um homem, eu vou ser sócia de vida de um homem. A gente vai ser parceiro, você vai dividir, você vai ter alguém que você pode conversar, você vai ter parceria. Aí eu comecei a atrair, aí sim eu tive relacionamentos mais saudáveis. Hoje eu tenho um casamento muito saudável, onde aqui, desde o meu filho falando com a gente, como eu falando com meu esposo falando comigo, nós somos muito abertos pra gente poder falar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente não quer, e pra gente ser quem a gente quer ser. Porque a gente pode entrar mais um detalhe com isso? Olha, eu tenho arrepio de, você tem que ser isso porque você é aquilo. Ninguém tem que ser nada, gente. Cada um, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser 1000 coisas, você pode ser, cara. Sabe? Não tem isso. Não tem certo ou errado. Cada pessoa é uma pessoa. Sobre o meu pai, tem várias questões que eu me pego aprendendo. Eu percebi que, por não ter tido ele... E aí, quando eu falo pai, gente, também tem aqueles pais que é pai, mas não é pai, né? Que aí é pai, mas tá de boa. Então esse também não vale. É quando você tem realmente a referência de um homem que tá no dia a dia com você, que tá sendo realmente um pai pro seu filho. Quando eu vi que por conta dessa falta de referência, eu tive vários desses problemas, foi mais fácil para mim poder identificar esses gatilhos e o que eu estava atraindo pela necessidade dessa referência paterna, desse cuidado, enfim. Se você também passa por isso, se você também cresceu, ou se você também cresceu sem o seu pai, e você percebe que você não encontra boas pessoas, que você tá nessas situações, talvez seja algo para você olhar. Talvez até você conviveu com seu pai, só que ele, sinceramente, não foi uma referência paterna para você, ele não tava ali no seu dia a dia. Então talvez você tenha que olhar para isso, para que você consiga sair desse ciclo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.